Estão me ouvindo? Acho que agora sim, né? Vocês estavam ouvindo a musiquinha aí, tudo relaxante, uma musiquinha super agradável, né? Depois aí a gente volta aí na hora das vibrações, a gente volta a musiquinha, tá bom? Sejam todos bem-vindos. É muito bom estar com vocês novamente nessa quinta-feira do Evangelho no Lar, né? Como toda quinta-feira, né? Obrigado, pessoal. Valeu o retorno aí do áudio, né? Bom, como toda quinta-feira, a gente faz o nosso Evangelho no Lar aqui pela página no Facebook do Grupo Cascata de Luz, né? E, logicamente, a gente não pode deixar, antes de começar, dar aqueles nossos recadinhos, né? Queria que vocês não esqueçam de pegar seus copinhos de água, suas garrafinhas de água para fluidificar com as energias da espiritualidade, né? E também ter a, a disposição, né? O entendimento, estar presente e não se esquecer dos seus amigos. Eles são muito importantes. Então, compartilhem a nossa live, divulguem, né, o nosso trabalho para os seus amigos. Nós temos trabalhos a semana inteira online, né? E, gente, é muito importante. Vocês vão estar fazendo uma caridade para os seus amigos, divulgando as nossas lives. Porque assim como vocês que estão aqui nos assistindo, eles também merecem ter esse benefício, né? Todos deveriam assistir. Quanto mais pessoas nós temos nas nossas lives, mais pessoas serão abençoadas com os ensinamentos e vão ter a oportunidade de crescer, vão ter a oportunidade de se tornar pessoas melhores, né? Bom, falado isso, né? Eu vou explicar para vocês, como sempre, quais são os passos do Evangelho no Lar, né? Semana passada
teve algumas dúvidas, eu espero que eu consiga lembrar todos os passos certinho para não deixar dúvida para ninguém, tá bom? Então, assim, quais são os passos do Evangelho? Né? Como que eu tenho que fazer esse Evangelho? O que eu preciso fazer? Bom, você pode, o ideal é fazer na sua casa, né? Se for possível, junto com a sua família. Mas você pode fazer sozinho também, caso a família não queira participar, não tenha vontade nenhuma de participar, então você vai e faz. O benefício será para todos do mesmo jeito. Claro que se todos participarem, vai haver um enriquecimento desse processo. Por quê? As pessoas vão aprender, elas vão ter a chance de aprender e praticar algumas coisas já no Evangelho no Lar. Então, para começar, o que a gente tem que fazer? Né? Estar em casa, né, num momento de tranquilidade, um momento de serenidade. Né? A gente coloca um copinho de água lá com a nossa família. Se estiver sozinho, a família não quer que você faça, escolhe um lugar tranquilo no seu quarto, ou na sala, ou no banheiro, ou na cozinha, não importa, no quintal, não tem problema, desde que você esteja empenhado e com o coração aberto para fazer. São 5 passos. Você vai fazer a prece inicial, que é muito importante. Por quê? A prece vai nos ligar junto com a espiritualidade, né? Ela vai nos ligar com Deus, com Jesus, e vai nos relaxar, vai nos tranquilizar, vai trazer a nossa mente para aquele momento. A gente vai conseguir se desligar de tudo que aconteceu durante o dia, na semana e tudo, e vai se dedicar àquele momento. Então a prece inicial é muito importante para isso, para a gente fazer um ligamento com o processo e com a espiritualidade, com Jesus e com Deus, nosso Pai. Feito isso, nós vamos para a leitura do Evangelho. Né? Você pega um trecho, você pode fazer sequencialmente o Evangelho, né? Lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, seguindo capítulo a capítulo, você vai lendo trechos do capítulo e vai, em seguida a leitura, você vai discutir o tema com quem está com você, né? Com seus parentes. E aí, como que faz? Um fala o que entendeu, o outro fala o que entendeu, o outro fala o que entendeu, um respeitando a opinião, o entendimento do outro. Né? E por que isso é importante? Porque é o processo onde a gente aprende a falar, a ouvir, e aí quando a gente ouve, a gente aprende a respeitar a opinião das pessoas, né? Sem criticar, sem causar polêmica, mesmo e principalmente se a opinião for totalmente diferente da nossa, ou se a pessoa não aceitar, porque nós somos livres para aceitar ou não as coisas, né? Mas desde que nós tenhamos o respeito de todos, né? E aí a gente vai ter oportunidade de analisar, poxa, o que ele falou eu não concordei, mas eu vou pensar a respeito para ver se de repente eu tenho uma outra visão e um novo entendimento e que agregue aquilo que eu entendi e eu me sinta melhor. Isso acontece muito quando a gente ouve as pessoas, né? Até a gente tem 2 orelhas e uma boca, né? A gente tem que ouvir mais do que falar mais, né? E a gente nunca deve se considerar o dono da verdade, né? Nós não somos, né? Nós nascemos simples, ignorantes e nós estamos aprendendo e somos muito pequenininhos para nos tornarmos pessoas que possam dizer que sabem tudo. Então, esse processo é muito importante, a leitura e a discussão do Evangelho. Né? Então, foi abertura, leitura, discussão, né? Explanação dos entendimentos. E aí vem a quarta parte. A quarta parte é a parte da caridade. Essa parte é muito importante porque é onde a gente vai fazer as vibrações
é onde a gente vai transmitir todo o nosso amor, todo o nosso carinho, todos os nossos bons pensamentos para os lugares e para as pessoas que necessitam. Então, um dos integrantes vai guiar, né? Vai falar: vibremos por tal lugar, vibremos por tal pessoa, né? Sendo sempre guiado pelo seu coração, pelo seu instinto, pela sua vontade. E no final, deixa um minutinho ali, uns minutos, para que cada um faça mentalmente a sua vibração, para onde ele quer fazer essa vibração. Isso é muito importante, porque a espiritualidade vai se guiar e vai se beneficiar das suas energias para ofertar nesses lugares onde a gente está direcionando as vibrações, né? E por fim, a quinta e última parte do Evangelho, que é a prece de encerramento, onde nós agradecemos o ensinamento, a presença dos nossos amigos, né? A companhia do nosso anjo guardião, né? A presença dos nossos familiares, né? Então, é um momento de gratidão, né? E é assim que nós fazemos o Evangelho. O tempo do Evangelho é relativo, depende muito. Pode demorar uns 40 minutos no máximo. É bom não ser muito longo para não se tornar cansativo e as pessoas perderem o foco, né? As pessoas perderem o interesse ou acabar, dependendo do horário, começar a ter sono. Então é muito importante a gente ter o controle, né? Ser breve nas palavras, nas explicações, para que a gente consiga fazer em 20 minutos, que é o ideal para a gente poder fazer o Evangelho. Tá bom? Então agora, né, a gente vai colocar em prática tudo isso, né? A gente vai colocar em prática, vai fazer exatamente os passos em que nós estávamos falando até agora, tá bom? Vamos lá? Então eu peço a concentração de todos, peço a atenção de todos, né, que acompanhem, né? Depois eu vou dar o espaço, né, para que vocês, na hora das vibrações, coloquem os nomes das pessoas que vocês querem que nós façamos os tratamentos, tá bom? Mas saibam, desde já, que todos serão atendidos pela espiritualidade, ok? Eles estarão atendendo a todos, tá? Então, na hora das vibrações e que vocês forem disponibilizar o nome das pessoas, vibrem amor, vibrem carinho, vejam essas pessoas com o olhar da sua vontade, não do estado que ela se encontra no momento. Entendeu? Então, vamos lá para o nosso Evangelho no Lar? Então, a gente vai fazer a prece agora, né? E eu peço que todos fechem os olhos, né? E que a gente possa ter nesse momento a tranquilidade, a serenidade, e a gente vai fechando os olhos, sentindo o batimento do nosso coração, vai sentindo o sangue circulando em nossas veias, a gente vai sentindo o ar entrando e enchendo os nossos pulmões, vai sentindo o nosso corpo relaxando, sentindo cada parte do nosso corpo. E assim nos encontramos relaxados e vamos elevando os nossos pensamentos, nos encontrando com os nossos anjos guardiões, esses amigos que nos acompanham a todo momento, nos orientando e nos protegendo. Vamos nos aconchegando e nos aproximando também dos nossos amigos da espiritualidade, os médicos do espaço, os alunos do plano maior que vêm estudar
o Evangelho junto com a gente. Os protetores do nosso lar, da nossa casa, ao nosso irmão Jesus e a Deus nosso Pai, que juntos possamos aprender mais um pouquinho essa noite, que a gente possa evoluir ainda mais a partir deste momento. Que assim seja, graças a Deus. Tá todo mundo bem aí? Todo mundo tranquilo? Espero que sim. Vocês estão me ouvindo aí, né? Bom, pessoal, o tema de hoje, vocês devem ter visto aí. Sou imperfeito. O que fazer? Né? Eu sempre acho tudo errado na minha vida. Não sei fazer nada. Ninguém me ama. E aí? O que fazer? Bom, pessoal, é uma característica do ser humano, né? Ser vitimista. O ser humano ele é vitimista. Ele se coloca sempre numa situação de ele se coloca sempre numa situação inferior, né? Ele sempre sofre, sempre o sofrimento dele é pior do que o dos outros, a dificuldade é sempre pior que a dos outros, né? A situação é sempre pior, tudo é pior. A dor dói mais, o cansaço é maior, tudo é maior. E aí, gente, eu quero dizer para vocês que a solução de tudo isso é muito simples, é muito fácil. E a partir do momento que a gente diz que é muito simples e é muito fácil, a gente torna isso muito grandioso e acaba sendo algo que muitas pessoas sentem tortura e vontade de fuga, né? Por quê? A nossa responsabilidade na nossa vida ela é total, né? Antes de dizer isso, eu queria falar uma coisa. Nós temos ansiedade de conhecer o futuro, de conhecer, de formar expectativas sobre o que vai acontecer na nossa vida, o que vai acontecer depois que a gente morrer, o que vai acontecer, o que vai acontecer, o que vai acontecer. A gente quer saber tudo antecipadamente. Tem pessoas que procuram ciganos para ler a mão, para ler cartas, né, videntes, para ver o que vai acontecer, se vai casar, se vai ser rico, se vai isso, se vai aquilo. E isso gera expectativas e nem sempre são verdadeiras, né? E eu vou explicar por quê, né? Nós temos que aprender a construir o nosso futuro agora, dentro de nós, a partir do momento que nós temos a nossa reforma íntima, a partir do momento que a gente constrói uma, uma ligação, um entendimento sobre quem nós somos, né? E vocês percebem que nos últimos dias do nosso Evangelho nós temos falado muito disso, né? Da reformulação pessoal, do conhecimento pessoal, do crescimento, né? Porque isso é muitíssimo importante, porque isso eleva
por demais a nossa expectativa para tudo, né? E posso dizer com toda certeza, quando nós temos expectativa, né, nós causamos frustração, nós causamos dor, tristeza, né? Então, quando a gente cria expectativa em cima das pessoas, em cima de um trabalho, em cima de um projeto, em cima de uma situação, a gente cria um ambiente hostil para nós mesmos, né? Então, eu coloquei na minha cabeça que ter expectativas não é saudável, né? E não confunda expectativa com desejo, né? Porque você desejar fazer ou ter alguma coisa não é problema nenhum. Pelo contrário, é saudável, porque nós vivemos de objetivos, de sonhos, de querer realizar algo, né? E eu não estou falando somente da parte profissional, da parte pessoal, estou falando da parte íntima mesmo, de se tornar uma pessoa melhor, uma pessoa mais feliz, uma pessoa que consegue se livrar dos problemas, consegue se livrar da tristeza, né? E aí o que acontece? Quando a gente tem essa base, quando a gente forma uma base, né, saudável, nós, nós construímos uma oportunidade, né, de jogar fora tudo aquilo que nos atrapalha. Ou seja, se você é uma pessoa que vive reclamando, vive brava, vive incomodada com tudo, se você tem uma base formada de autoconhecimento, de autoentendimento, você vai começar a ter mais leveza. Aquela braveza, aquela ignorância, aquela intolerância vai ser diminuído. Porque você sabe, né? A partir do momento que você sabe quem é você, você consegue enxergar as pessoas diferentes. Começa a enxergar as pessoas como elas são. Você começa a enxergar as pessoas com as suas qualidades e com seus defeitos, né? Quantas pessoas hoje estão procurando emprego? Hoje eu tive uma experiência muito interessante, que eu tive em um lugar onde tinha uma agência de emprego e a fila é enorme, enorme, né? Então tinha muita pessoa ali procurando emprego, né? Uma vaga. Eu não faço ideia do que era, mas tinha bastante gente, a maioria jovens, né? E eu fiquei pensando, nossa, quanta gente tem aqui, né? E as pessoas estão procurando, precisando de emprego para sustentar sua casa, sustentar suas necessidades. E ao mesmo tempo, eu vejo que tem muita gente trabalhando. Muita gente. E essas pessoas reclamando, insatisfeitas. E elas estão no direito delas de reclamar, de estarem insatisfeitas com o que estão vivendo. Óbvio. Todo mundo quer o melhor, sempre. Só que nem sempre essa reclamação é por algo melhor. E sim uma reclamação de egoísmo, uma reclamação de orgulho, uma reclamação de inveja, né? Porque foi formado um ambiente para as pessoas quando trabalham hostil. O trabalho não pode ser uma coisa bonita, saudável, gostosa. O trabalho tem que ser árduo, né? É o trabalho duro para valer a pena, né? As pessoas têm que lutar pelo seu espaço. E aí cria aquele clima pesado, né? Em contrapartida, o empregador vê o funcionário como alguém que está louco para enganar ele, né? Não quer cumprir com as suas obrigações. Então fica essa guerra, essa coisa, né? E as pessoas não vivem a parte boa do trabalho, né? Não se relacionam saudavelmente, né? Aquele relacionamento
superficial e, a maioria das vezes, com interesse, né? Tanto é que quando termina o vínculo de trabalho, você vai embora, você nunca mais conversa com a pessoa que trabalhava com você, ou com o chefe, ou seja lá o que for. É raro, às vezes, que você cria vínculos de amizade duradoura em trabalho, né? A escola, a mesma coisa. As pessoas vão estudar. O estudo, ele não foi feito para a gente se tornar alguém. A gente não tem que estudar para se tornar alguém. Nós já somos alguém. Nós já somos pessoas formadas de vidas anteriores, de ensinamentos. Nós precisamos estudar para sermos melhores, pessoas melhores, para nós sabermos o mundo que a gente vive, para a gente saber como comandar a direção da nossa vida. O trabalho, a formação profissional é consequência, né? E você se tornar alguém importante não é pelo seu trabalho, não é pelo seu QI, e sim pelas suas atitudes perante a sociedade, principalmente perante a você, né? E quando você se coloca numa situação de perdedor, né? Uma situação de passividade, isso te empobrece e parece que tudo que você fez na sua vida não teve valor. E não é verdade. Porque todos nós somos pessoas grandiosas, somos pessoas amadas, somos pessoas criadas por Deus. Não é à toa que você está vivendo nesse planeta, vivendo nessa terra. Você tem que entender a importância de ser você. Você tem que entender a importância de ser uma pessoa melhor. Parar de reclamar. Parar de sentir coisas que não são suas. Parar de querer mudar as pessoas. Parar de querer impor as suas vontades para as pessoas. Parar de se tratar como um pano velho. Quantas e quantas vezes eu falo para vocês, pessoal, vai lá na frente do espelho, fale com você, se cumprimente, se elogie, se agrade, se cuide, vá ao médico, faça exames. Não importa se é convênio, se é o SUS, não importa onde você vai, mas vai. Mas aí vem aquela, né? O otimista. Ah, mas o SUS é uma fila, demora anos. Eu nunca vou conseguir fazer um exame. Não vai. Pensando desse jeito, você não vai. Agora, se você quiser fazer, você vai fazer, né? Porque você vai construir esse momento. Porque você quer. E quando você quer, você tem a fé, você tem a certeza, você tem a crença de que aquilo é seu, que você tem que fazer aquilo, acabou. Pode demorar 1, 2 dias, um mês, não importa, mas você vai, você está se cuidando, você está construindo algo melhor para você. Quando você, em vez de discutir, bater boca, você se cala, você não está sendo covarde. Você não tá fugindo da briga. Pelo contrário, você está deixando de causar mal a você. Porque naquele momento, quando você se cala, você desarma quem está falando com você. E muitas vezes a pessoa precisa jogar aquilo tudo para fora porque ela está vivendo algum problema que não é seu, mas que você está sendo a vítima disso, né? Então você se cala. E você deixa de ter ódio, deixa de ter tristeza dentro de você.
A vida está cheia de situações em que a gente enfrenta, né? E aí eu volto a dizer da expectativa, em que a gente cria expectativas em cima das situações e isso machuca a gente. Então você cria expectativas de um novo emprego e não arruma emprego, você sofre, você se abate, você se entrega. Você tem expectativas de que vão achar a cura para uma doença grave que você tem. E aí as pessoas não acham no tempo que você gostaria. E aí você se abate, se frustra e se entrega. Né? As pessoas hoje, a grande fórmula das pessoas para justificar a situação que elas estão vivendo é culpar as outras pessoas. É culpar o governo, é culpar o vizinho, é culpar o pai, é culpar a mãe, é culpar o marido, é culpar a esposa, é culpar o universo, é culpar Deus, pôr a culpa em alguém. Né? Só que a única pessoa responsável por tudo que acontece na sua vida é você mesmo. Né? Quantas e quantas pessoas que têm uma cabeça, têm uma postura de vencedor, uma postura de quem agarra as oportunidades, que não se deixa levar por essa nuvem pesada, elas crescem profissionalmente, crescem como pessoa, crescem em relacionamento, crescem em todos os sentidos, porque ela não enxerga essa negatividade toda. Ela vê sim uma chance de ser melhor. Então, a gente está vivendo uma época terrível, onde ninguém sabe o que é verdade. Ninguém sabe se está morrendo tanta gente assim, ou se isso aí é uma teoria da conspiração, ou se quem é culpado é fulano, quem é culpado é ciclano. A gente não sabe. A gente não tem controle da verdade. A gente não sabe se as pessoas estão tentando nos manipular, a gente não sabe se as pessoas estão tentando realmente dizimar nossa população. Ninguém sabe. O que nós temos que saber é a nossa posição na nossa vida. Então, se você não quer participar disso, você tem que ter uma cabeça boa. Se você não quiser se levar pelas notícias negativas, você tem que ter uma postura fora desse ambiente. Não, imagina só a situação. Está tendo uma briga feia entre duas pessoas. Se você não quer apanhar, você não vai entrar lá no meio, correto? Agora, se você entrar lá no meio, vai sobrar uma pancada para você. E assim acontece na nossa vida em todas as situações. Né? E aí entra de novo o fato, né, de você criar as expectativas e de ter curiosidade de saber o que vai acontecer. Né? Eu tenho um objetivo aqui com vocês, que é ajudar todos vocês, inclusive a mim, a tornarmos pessoas melhores, a termos forças juntos de conseguirmos dar um passo de cada vez para sermos melhores. E todo mundo aqui consegue. Seja quem está me vendo aqui agora, seja quem vai me ver depois, não importa. O importante é saber que todo mundo consegue. E a gente vai conseguir isso junto. Porque vocês estão aqui me ouvindo, eu estou me ouvindo, e eu e vocês vamos nos melhorar. Nós vamos parar de nos envolver nas coisas ruins. Vamos parar de nos colocar numa posição de sofrimento, de dificuldade. Né?
Ó, a Alessandra está falando aqui, ó, né? Quando você precisa pagar as contas e não tem de onde tirar. Que ela está vendo muitas pessoas passando por isso, com desespero, né? Passando fome, né? Ah, então, Alessandra, o que eu vou te falar é o seguinte: todos nós temos que viver experiências nessa vida, né? A caridade, ela existe exatamente para suprir necessidades de pessoas que não conseguem se virar sozinho, né? Quando você estende a mão para uma pessoa que está com dificuldade de pagar uma conta, está com dificuldade de arrumar uma moradia, né? Quantas pessoas poderia juntar? Por exemplo, você sabe que tem um vizinho seu que vai ser despejado porque ele não consegue pagar a, o aluguel. E você fala com todos os seus vizinhos, cada um dá R$ 5, R$ 10 que seja lá, você junta o dinheiro e paga o aluguel da pessoa. Você não foi lá perguntar se ela é isso, se ela é aquilo, se ela é aquilo outro. Você foi e ajudou. Independente de quem seja. Você levou uma cesta básica, você ajudou. Sem perguntar quem é, o que faz, nada disso. Né? Ah, a pessoa está desempregada. Se você sabe de alguém que está precisando, ó, fulano está precisando, indica lá. Essa é a sua postura. Só que isso não anula o fato da pessoa ter que viver as experiências dela. O que ela construiu na vida dela para estar naquela situação, né? Eu já falei para vocês o que aconteceu comigo. Com a pandemia, eu fui demitido. Simples assim, né? E eu tenho duas escolhas: sentar e chorar, ou chorar, mas ir atrás e construir alguma coisa, lutar, nem que seja para vender limão no semáforo. Porque muitas vezes as pessoas se colocam em situação de dificuldade por orgulho, por não querer fazer coisas que, se de repente você fosse para o exterior, você faria. Como tem muita gente que vai lavar prato, vai ser garçonete, vai ser garçom, vai ser lavar carro. Não, mas eu tenho formação aqui no Brasil, mas lá fora você pode ter 200 formações, mas você vai lavar prato. Ah, mas lá ganha bem. Ué, e aqui você fica sem fazer nada, você não vai ganhar nada. Percebe? É ter o ponto de vista otimista, né? Construção, construção, né? E o fato de você ver o sofrimento das pessoas é que move as pessoas a ajudarem, né? Jesus foi muito claro quando ele pega e, em vez de ele ir lá e pescar para as pessoas, ele entregou a varinha para as pessoas e falou: vem aqui, vamos pescar. E cada um pegar seu peixe. Essa é a maior lição, né? Sabe, é, é, é triste ver as pessoas em dificuldade. É muito triste. Nossa obrigação é ajudá-las. Só que como que a gente vai ajudar uma pessoa se a gente não se ajuda? Como é que a gente vai construir uma base de caridade, uma base de ajuda ao próximo, se a gente não se ama? A gente não. Porque a visão de quem está numa situação boa é muito diferente do que quem está numa situação ruim. Já começa por aí. Mas se a pessoa está numa situação ruim, ela tem uma cabeça boa, tem uma orientação, tem uma mão estendida para ensiná-la a ter um caminho melhor, aí ela tem que aceitar a fazer o certo e seguir o caminho correto, ou ficar naquela posição. Porque tem muita gente que se coloca na posição de coitado, de triste, de não sei o que, isso, aquilo, né? Mas para ela é confortável, porque ela recebe cesta básica de um, recebe ajuda do outro, então aquilo já é suficiente para ela viver, né? Igual a pessoa que vai ser despejada.
ela não pode contar com a sensibilidade do dono da casa, né? Porque é dele, ele lutou, ele construiu aquilo, é dele, ele faz o que ele quiser, né? Ele pode ser uma pessoa caridosa, chegar e falar, olha, não, eu vou te ajudar, mas eu vou te arrumar um emprego e você consegue me pagar. Então, são situações. A vida não tem uma regra, não é um livro escrito que a gente segue linha a linha, né? Tudo segue um caminho, segue um destino, né? Ah, esse assunto ele é muito delicado, ele é muito difícil da gente engolir. Eu acho que é um dos temas mais difíceis que eu falei com vocês aqui, que é muito difícil de engolir, porque a gente não aceita, nosso orgulho não deixa a gente aceitar que nós somos pessoas inertes, que nós somos pessoas que não aceitam né? Deu uma caída na live aí, acho que já voltou, não? Bom, enfim, vamos nos reinventar, né? A reforma íntima é primordial, né? A reforma íntima é primordial. Eu espero que vocês tenham entendido o que eu quis dizer, né? Eu quero muito que nós juntos possamos enfrentar essa situação, essa caminhada, né? Por algum motivo o Facebook acabou derrubando aqui a nossa transmissão, mas voltou, né? Então assim, na semana que vem é, a gente vai continuar falando sobre reforma íntima, sobre a necessidade de construirmos coisas melhores, né? Como a gente vem falando, começamos falando lá da fé, né? E começamos a vir falando e não adianta, né? A situação que nós estamos vivendo agora é uma situação que, vamos dizer assim, vai ou racha. Ou a gente põe na nossa cabeça que a gente tem que mudar, ou então a gente está deixando passar uma chance valiosa, né? Vocês são maravilhosos, vocês são pessoas fantásticas, né? Saibam que Deus é perfeito, Deus não abandona ninguém, né? Deus está dando a oportunidade divina, né? Nós temos, nós conseguimos respirar, nós conseguimos nos alimentar, né? Nós temos saúde, não importa a situação da nossa saúde, se estamos deprimidos, se estamos com Covid, se estamos com câncer, não importa, estamos vivos. E todas as experiências são válidas. Todas. Então a Rosa está falando, as pessoas não conseguem, não têm força. Rosa, entenda. É, não é que não tem força. A pessoa tem que entender que é importante. Você não levanta todo dia da sua cama, nem que seja para ir no banheiro. Então você tem que entender que você precisa. Não é para os outros, é para você, né? E não precisa mudar tudo de uma vez. A partir do momento que você toma, a partir do momento que você toma uma atitude, né? De repente você sempre levantou tarde. E aí você fala, a partir de amanhã eu vou levantar cedo. Aí você vai e começa a levantar cedo. Todo dia você levanta cedo, até que chega uma hora que aquilo virou rotina.
Hoje eu vou. Por isso que eu falo para a gente fazer o exercício do espelho todo dia, né? Exatamente. A ajuda das pessoas é importante? É, mas você, você está querendo ajudar seu filho, mas se ele não quiser ajuda, não adianta, né? A pessoa tem que entender que ela precisa e ajuda. De repente, a sua melhor ajuda é o exemplo. Ele vê a sua mudança. Ele vê que você está se tornando uma pessoa melhor. Fazer o evangelho no lar é importante exatamente por isso que o ambiente se torna favorável para as mudanças. E a partir do momento que você tem a sua atitude, né? Porque a nossa visão de ajuda ela é muito limitada muitas vezes, né? E aí quando a gente dá o exemplo, quando você vai lá, olha, eu estou levantando mais cedo, eu estou fazendo isso, estou fazendo aquilo, estou fazendo aquilo, a pessoa vai enxergar. Ela vai ver que você está diferente, ela vai ver que você está melhor, ela vai sentir a sua energia melhor. E é nesse momento em que ela vai entender que ela precisa. E é nesse momento que ela vai vir até você e você vai estender a mão para ela. Que ninguém faz nada à força, sem vontade, sem necessidade. Não adianta, né? E sim, somos responsáveis por tudo que acontece na nossa vida, tudo. Seja lá o que for, né? Saibam disso. Tudo, tudo, tudo é nossa responsabilidade, né? Tudo tem um porquê na nossa vida, né? Mas o mais importante é vocês saberem. Se vocês estiverem sorrindo para vocês, se vocês estiverem lutando pela sua felicidade, estiverem construindo uma coisa melhor para vocês, as coisas ruins vão se afastar. Ok? Eu espero que tenha ajudado de alguma forma vocês. Eu quero que vocês pensem no assunto, né? Parem de colocar pedras no caminho. Se dê a oportunidade, né, de pelo menos sentar e pensar no assunto. Eu não quero que ninguém chegue, abaixe a cabeça e fale, sim, mestre, que isso não existe, né? Até Jesus é questionado, até Deus é questionado, quem sou eu para ser o dono da verdade? Como eu disse, o Espiritismo ele nos proporciona a dúvida, o livre-arbítrio, né? É uma lei universal e que o Espiritismo nos obriga a ter, na verdade. O livre-arbítrio, a escolha. Se tudo que eu disse aqui vocês aceitarem, ótimo, maravilha, segue. Se não aceitar, não tem problema, maravilha também, porque você é dono da sua atitude, da sua responsabilidade. E igual eu falei na semana passada, muitas vezes quando nós ouvimos a verdade, nós queremos fugir dela, né? Quantas vezes eu, no começo, quando eu comecei a frequentar o Espiritismo, eu era jovem ainda, eu queria ficar dormindo, não queria levantar cedo para ir na mocidade, onde tudo começou. Mas aí uma mulher maravilhosa, né, numa segunda tentativa, uma mulher maravilhosa que eu considero ser minha segunda mãe, porque ela me fez entender a, o sentido da palavra amor, né? Pela forma que ela me recebeu, pela forma que ela me tratou, né? E a forma que ela me ensinou a me amar e amar ao próximo. Eu sou eternamente agradecido a ela sempre, né? Então, eu quero que vocês façam isso por vocês, se permitam, sintam-se amados por vocês mesmos, né? Que tudo vai ser mais fácil daqui para frente. Legal? Bom, pessoal, agora chegou a hora da nossa caridade, nós fazermos as nossas caridades. Nós vamos fazer as vibrações, né? Então eu vou pedir para vocês
nesse momento, que fechem os seus olhos e guiem seus pensamentos para onde eu vou falando, e no final eu vou deixar uns segundos para que vocês façam mentalmente as vibrações de vocês. E se quiserem colocar os nomes no nosso chat para as vibrações, tá bom? Todos serão atendidos com muito amor e carinho pela espiritualidade, tá bom? Então, eu peço a todos que vão fechando os seus olhos, né? Vamos fechando os nossos olhos, ouvindo essa música maravilhosa. Vamos agradecendo a Deus pela oportunidade e vamos vibrando com muito amor, muito carinho, muita serenidade pela paz mundial, pelo equilíbrio do nosso planeta, que nos oferta o alimento, a bebida, o ar que respiramos. Vamos vibrando pelo nosso país, que vive um momento de insegurança, um momento de instabilidade, um momento de incerteza. Mas que se todos nós tivermos uma atitude positiva, tudo vai melhorar. Vamos vibrando pela nossa cidade, pelo nosso bairro, pela nossa rua, pelos nossos vizinhos, pelos nossos amigos, pela nossa casa, pelos nossos familiares, pelos nossos parentes. Vamos vibrando pelos hospitais, pelos médicos, pelos pacientes, pelos faxineiros, pelas enfermeiras, pelos motoristas de ambulância. Pelas pessoas que fazem a manutenção dos hospitais, porque todos nesse local são muito importantes para que nós tenhamos bons tratamentos nesses lugares. Vamos vibrando pelos policiais, pelas cadeias, pelos presídios, que tenha energias de transformação para essas pessoas, para que elas tenham a oportunidade de se transmutarem em pensamento, em energia, em atitude. Vamos vibrando pelos bombeiros. Vamos vibrando pelos asilos e orfanatos. Pelas pessoas que trabalham nesses lugares, que elas sempre possam ter muito amor, muito carinho, muita tolerância e paciência. E agora eu deixo para vocês um tempinho para que vocês mentalizem onde mais se faça necessário. Que assim seja, graças a Deus. E vamos agora fazer a oração de encerramento do nosso Evangelho. Pai, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade desse aprendizado. Obrigado pela oportunidade da vida. Obrigado pela saúde. Obrigado pelos amigos. Obrigado pela família.